Olá pessoal, tudo bem com vocês? Josi Entrevista, episódio 34. E hoje estamos aqui para fechar a série do mês de outubro, que foi um mês especialmente focado em trazer conteúdo do universo infantil e maternidade, para deixar os papais e as mamães ainda mais bem informados sobre os seus pequenos. É a nutricionista Betânia Dornelas, que é um sucesso com o seu projeto Chefinhos da Nutri. Nós vamos falar desse projeto maravilhoso dela. Muito obrigada, viu, Betânia, por aceitar o meu convite de compartilhar com a gente seu conhecimento. Eu que agradeço pelo convite. Vai ser um bate-papo muito interessante, gente, porque a alimentação infantil é um tema muito especial, muito importante, interessa a todos. Então acompanhem aí até o final. Já aproveita para dar aqui, né, inscrever no canal, você já vai ter ali o nome aqui do canal, vou deixar embaixo para você, Josiane Zinato. Se inscreve no canal, acompanhe todas as sextas-feiras episódios inéditos ao ar, e nas quartas, lá no Instagram, Josiane Zinato, tem os melhores momentos, tá? Então não deixe de se inscrever no canal aqui e acompanhar esse projeto que eu tenho feito, levando muita informação para vocês, viu? Gente, antes de começar a entrevista com a Betânia, eu vou falar para vocês da empresa parceira que está comigo no mês de outubro, né? Que é a Fábrica Moda Kids and Teen. A minha parceira, Betânia, mandou para você, olha só, um presentinho aqui nesse envelope, porque ela está presenteando o meu entrevistado no mês de outubro. E olha só, quem vai ganhar, na verdade, serão os chefinhos da Nutri, né? A Betânia ganhou um vale-compra, gente, de R$80 lá na Fábrica, essa loja maravilhosa, com os melhores looks, as marcas mais lindas e confortáveis para o seu filho, está na Fábrica. Então ela vai fazer um sorteio nas redes sociais dela e depois vocês vão acompanhar quem foi o chefinho sortudo que ganhou esse super presente da Fábrica e vai vestir a roupa linda, um look super estiloso lá da Fábrica. Gente, eu vou deixar o Instagram da loja aqui para vocês seguirem, acompanharem as novidades e as promoções. A loja fica ali na Tavares de Melo, é uma loja linda, decorada, perfumada, com os melhores looks e as melhores marcas para o seu filho, sua filha vestirem sempre com muito estilo e elegância, tá? Se você ainda não conhece a Fábrica, já inscreve aqui, já acompanha o Instagram da loja para estar sempre por dentro das novidades, viu? Muito obrigada, Camila, pelo apoio às suas entrevistas e, claro, o chefinho que vai ganhar um look lindo, hein? Vai ficar maravilhoso com esse vale presente para poder ir lá na Fábrica e garantir o seu look maravilhoso, tá? Muito obrigada, Fábrica, pelo apoio às suas entrevistas. Quer deixar aqui? Muito obrigada. Com certeza os chefes vão adorar. Vão adorar, não vai? Né? Não sei se eles já conhecem a loja, né? Mas é uma oportunidade também para conhecer. Isso aí. Vou fazer semana que vem um sorteio e Muito marco bom. a loja, a Fábrica, no Instagram. Isso aí, Betânia, a gente quer conhecer. Estamos curiosos para saber quem será o chefinho vencedor desse sorteio, né? Bom, e vamos agora começar a entrevista de hoje com a Betânia Dornelas, que é nutricionista, falando de algo tão importante para nós adultos, mas ainda mais para as crianças, que é a alimentação. No dia 16 de outubro foi comemorado o Dia Mundial da Alimentação e a gente tem visto como que muitas crianças não têm uma alimentação adequada e isso gera prejuízos para várias etapas do desenvolvimento delas, como falamos na última entrevista com a Juliana Dutra, prejuízos inclusive na concentração, né? A Juliana falou isso na última entrevista que eu coloquei lá no canal para vocês. O que você acha, Betânia, que tem sido hoje o maior vilão dessa história, que dificulta ainda mais a alimentação adequada para as crianças? Josi, eu acho que hoje essa falta de tempo, né? Esse mundo que a gente vive hoje, essa correria, que os pais, né, não têm tempo às vezes de preparar essa refeição, o fácil acesso aos industrializados também, né, que a gente antigamente não tinha isso. A praticidade, né? A praticidade, né? E as crianças, né, têm muito acesso, então elas, depois que conhecem esses alimentos são viciantes, né? Então, já vicia o paladar. Exatamente. Atrapalha tudo. Gente, que menino vai querer brócolis se ele provou um miojo, né? A indústria faz esses alimentos exatamente assim para serem viciantes, né? E aí vai viciando o paladar da criança cada vez mais. E aí vai ficando cada vez mais difícil, a criança vai recusando mais os alimentos, né? Então hoje eu acho que o principal vilão realmente é o fácil acesso aos industrializados, né? E a falta de tempo também. Porque é uma fase que precisa de paciência.
Sim, né? Uma fase, aquela introdução ali, nós vamos falar disso aqui ainda hoje. Mas essa questão da criança ir para a cozinha com os pais, isso ajuda nesse processo, porque às vezes o pai, como trabalha fora, a mãe trabalha fora, às vezes acaba nem fazendo comida em casa. E isso também vai deixando a criança um pouco longe da cozinha, certo? Com certeza, né? A aproximação da criança, né, no meio ali, a gente estimula todos os sentidos. Então, quando prepara a refeição em casa, ele está sentindo o cheiro, quando ele ajuda a participar, a fazer, né, ele se sente ali mais autoconfiante, ele ajudou a preparar, né? Então, com certeza, ele fica mais estimulado para poder Dá comer, uma curiosidade, né? Ele que fez, ele quer comer. Eles gostam muito disso, né? De participar, de fazer. Isso, então, é muito importante que não sejam todas as refeições, né? Mas que os pais consigam fazer pelo menos uma refeição, né? Com a criança. Isso é muito importante. Isso é legal, gente. Muito importante mesmo. A gente sabe também que na introdução alimentar, né, é algo muito importante e que exige muita paciência e calma, como a gente está falando aqui, né? A criança com 6 meses, né, ela põe na boca o que você oferecer para ela. E aí a gente cria uma ilusão de que sempre vai ser assim. E a fase introdutória, né, de 6 meses, é uma beleza, gente. O menino come tudo. Inhame, baroa, né, mandioca, tudo que você põe na boca da criança, ela come. Mas depois de um tempo, explica pra gente, Betânia, por que muitas crianças que na fase introdutória ali dos 6 meses, 8 meses, comiam de tudo, mas aos poucos, com o passar dos meses, vão deixando de querer certos alimentos. Né, a fase da introdução alimentar, ela é chamada de alimentação complementar, né? Então, qual que é o principal objetivo dela? É exatamente a criança conhecer os alimentos, explorar os alimentos, né? O leite ainda é o principal alimento. E aí, o que acontece? A criança ainda não tem aquela autonomia para escolher. Então, a criança limita, né? O neurônio espelho, ela abre a boca, você abre, ela abre também. Então, tudo que você dá para a criança, ela come, né? Apesar que ela já começa a dar os sinais, né? De fechar a boquinha, virar o rostinho, que ela não quer mais. A partir de um aninho e meio, mais ou menos, a criança começa a ter uma autonomia. Ela começa a descobrir que ela é um indivíduo separado da mãe, né? E aí ela começa a fazer as escolhas dela. E principalmente se essa criança começa com acesso aos industrializados antes, ela começa a fazer escolhas por alimentos mais palatáveis, né? Por isso que o recomendado até os 2 aninhos é não dar nada de açúcar para a criança. Evitar o maior acesso aos industrializados possível. Então as bolachas, essas coisas, os iogurtes, né, gente? Antes dos 2 anos, a Isabela São José, odontopediatra, também entrevistei ela nesse mês de outubro, falou muito disso, né? Antes dos 2 anos, como que isso atrapalha o paladar da criança lá na frente até essa seletividade, né? Porque a criança que está ali naquela fase de conhecer as coisas, se ela conhece o bom, porque é bom, vamos falar que não é bom, gente, os doces, os soltos, é bom, mas ela inibe os outros sabores, né? Sim, tudo tem sua fase, né? Vai chegar um momento que não tem mais como você segurar. Isso, difícil, né? Também, gente, viver no mundo sem deixar o menino provar o que é bom também, né? Acho que não precisa de radicalismo. Tem que ter um equilíbrio, né? Exatamente. Só que até os 2 anos, a gente está na formação do paladar, né? São os primeiros 1000 dias. Na verdade, hoje já se fala em 1100, então 3 meses antes de engravidar, né? Olha só. E desde a gestação, a criança, ela já sente, né? Ela já, tudo que a mãe come, passa para o bebê. Nossa. Então, ele já sente o paladar. A alimentação, ela vem antes da criança nascer, gente. Já faz efeito ali. Já. Por isso que é importante os pais, né, mudarem os hábitos mesmo antes de engravidar, né? Quando estiver já pensando nessa possibilidade. E durante a gestação, já mudar os hábitos, né? Fazer uma alimentação saudável, atividade física. Aí vem a introdução alimentar. O ideal é o quê? Oferecer tudo separadinho, né? Porque a criança comer totalmente sensorial. Então ela vê, ela sente o cheiro, ela visualiza cores, textura, temperatura. E aí se a gente liquidifica, se a gente bate, faz aquela papinha, aquela gororó. Ela não sabe nem que ela tá comendo. Ela não sabe. E isso lá na frente vai atrapalhar e vai aumentar a chance de uma seletividade. Porque é uma criança que não vai saber o sabor de um brócolis, o sabor de uma batata, né? Porque tá tudo a mesma coisa. Tá tudo misturado na mesma textura ali, não vai dar certo. E a questão de pôr a boca? A boca, assim, levar a boca à mão, né? Deixar a criança fazer aquela zona ali. Esse contato ali
né, de levar a boca sem a interferência dos pais ali? Como funciona? Sim, muito importante, né? É uma fase ali da criança de dar autonomia, deixar... os pais às vezes me xingam, né? Quando vem para a consulta de introdução alimentar, que eu falo que é hora da bagunça. A cozinha virou uma zona. É passar a mão na cabeça de feijão, se sujar. Eu dou sempre a dica de forrar o chão com plástico, né? Deixar esse plástico só para isso, limpinho, assim, passando, né? Que aí caiu no chão, depois você pega o plástico, só lava. Eu já ouvi de pais falar assim, nossa, meu filho come igual muito, gente, come com a mão, assim. Gente, mas né, eu acho que aí tem que ser, né? É uma fase de aprendizado, né? A criança ali, ela vai começar, ela não tem movimento de pinça, ela vai pegar segurando assim, né? E hoje a gente tem vários métodos, né? A gente tem a tradicional, que era aquela que liquidificava, que passava na peneira, né? Nossa. Que hoje, né, é totalmente abolido contra. A gente tem o BLW, que são os pedacinhos, né? Que a criança, ela guia ali. Gente, mas dá um medinho de engasgar esse juro que dá. Tem que ter o pai, tem que estar por perto. Sim, né? nunca não pode deixar a criança ali com chance de ter algum pedacinho a mais, né? Não, exatamente. Nunca pode, né, deixar a criança comer e sair de perto, né? Mas a chance de engasgo, ela tanto pelo sólido, né, comida amassadinha, ou pelo pedaço, ela existe. O bebê, ele tem, desde 6 meses, ele tem capacidade, né, ele tem a gengivinha já dura, então ele já tem a capacidade de mastigar. Então, da mesma forma que a criança precisa de confiar, né, a gente, os cuidadores, também precisam de confiar que o bebê é capaz, né? Então, ele tem aquele mecanismo de gag, que é aquele engasgo rápido, né? Então, ou ele coloca para fora, ou ele volta com aquele alimento. Então, é muito importante deixar a criança explorar, pegar, né? Porque ele está desenvolvendo sentidos ali. Senão, depois lá na frente, pode ser que fique aquela criança que tem nojo de pegar em tudo. É verdade. Né? Outra coisa também é que tem muita gente que a criança come e fica limpando, né? Pega o guardanapo e começa a limpar, não deixa a criança se sujar. E aí, depois lá na frente, a criança quer limpar o tempo todo. Então tem que deixar, é um momento de bagunça mesmo. E com o tempo isso vai melhorando, né? Porque a criança vai acertando a boquinha ali, já vai criando mais controle, né, das coisas. Não vai ter tanto feijão na testa, mas com o tempo tem menos feijão na testa, né? Então as técnicas hoje que existem na fase introdutória, que são mais eficazes, é essa que você falou, do BLW, que tem o jeito de picar, né? Os legumes. Na verdade, hoje o mais indicado é a participativa. Entendi. Né? O final, inclusive, é ativa, quer dizer, o bebê participa, né? Entendi. Não é aquele bebê que fica aqui, você dá a colher para ele, ele só abre a boca, né? É aquele bebê que você coloca a colher, ele vai até a colher. Então você pode amassar, né? Tem muita gente que não tem essa confiança dos pedacinhos. Sim. Mas tem alguns alimentos que você se sente mais seguro. Por exemplo, um brócolis, né? Ajuda com a passagem de vinha. Isso. Uma laranja, você corta no meio, tira a sementinha, ele vai chupar ali, vai tirar o caldinho e vai... não vai ter o risco de puxar, né? De engasgar. Então é muito importante essa participação do bebê, né? E isso vai ajudar lá na frente a diminuir as chances de uma seletividade. Não que sim seja garantido, porque existem a seletividade, ela tem várias causas, né? Mas diminui muito as chances. Nossa, isso é muito bom. Gente, e o projeto Chefinhos da Nutri é um sucesso, porque faz com que as crianças coloquem literalmente a mão na massa, né? E explica pra gente a importância desse contato da criança com os alimentos, com a cozinha e como que isso pode ajudar essa criança a comer melhor. O espaço, gente, eu tô aqui, né? Na cozinha do Chefinhos da Nutri, é lindo, eu vou botar na edição para vocês verem os detalhes aqui, é maravilhoso. E como que essa participação, como a gente falou no início, da criança na cozinha, ela fazendo, preparando, isso pode ajudar a quebrar até alguns tabus aí de coisas que tem criança que não gosta de verde, né? Não gosta de folha. Como que esse projeto seu funciona? Na verdade, assim, né? Quando eu resolvi trabalhar com crianças, eu falei, gente, não adianta fazer um cardápio para uma criança, né? Principalmente, assim, o meu maior público hoje são crianças seletivas. Crianças que têm alguma dificuldade alimentar. E aí, o que adianta eu falar, escrever que a criança tem que comer 3 frutas ao dia se ela não come nenhuma? É o sonho de toda mãe, né? Então eu falei, gente, eu tenho que trazer a criança para né, entrar no mundo da criança, da brincadeira, e colocar ela para ali para participar, né? Para poder colocar a mão na massa. Com isso ela está estimulando os sentidos, né? Através ali do sensorial, através do cheiro. A gente tem um dado dos sentidos, cadê?
que eu gosto muito de trabalhar com que ele. legal. Então a gente joga, eles jogam, então cai a linguinha, eles vão ter que lamber o alimento, a boquinha beijar, a mãozinha tocar, o olho para olhar, a outra boca para morder. E aí eles vão no tempo deles. Então, assim, se cai o morder, a criança ainda não tem essa coragem, ou né, a criança tem esse medo do alimento, a gente joga de novo. E assim, então a gente tem muito resultado com isso, porque aqui a gente não tem pressão. Então a gente não pode ter pressão, a gente não pode ficar em cima da criança, né? Então, para uma criança comer, são 32 passos. Jesus, gente, eu desisto no segundo. Porque a mãe da paciência não sou eu, oh, meu Deus, eu tô dando uma aula aqui com a Betânia, que eu preciso aplicar isso lá em casa. Bom que ela tem um menino de 2 anos. Eu tenho que aplicar lá em casa. Então, desses 32 passos, eles se dividem em 6 principais. Primeira coisa, a criança precisa de tolerar. Tem criança que não tolera, por exemplo, nem o cheiro de um feijão cozinhando, né? Ou não tolera o feijão estar no prato. A criança já fala eca, tira e faz aquela birra, aquela coisa toda, né? Então a gente tem que trabalhar o quê? A gente vai começar com feijão cru, aí a criança, a gente vai brincar com colagem de grãos, a gente vai colocar numa garrafinha, fazer um chocalho, né? Então a gente vai brincar com pintura. Depois a gente vai pegar um feijão cozido, a gente vai colocar numa panelinha, que aí a criança tá brincando, ela tá sentindo o cheiro, ela tá aproximando. Depois a gente já vai colocar 2 grãozinhos no pratinho dela. Ela não precisa de comer aquele feijão, mas aquele feijão vai estar ali, que ela já está ali enfeitando, mas ela está o quê? Aproximando. Legal. Né? Então o segundo passo é o quê? Interagir. Que é isso, né? Vai ajudar a catar os grãozinhos de feijão, vai ajudar ali, vai brincar com aquele alimento, né? Vai chegar do supermercado, por exemplo, coloca uma bacia com água para ajudar a lavar as frutas, os legumes. Então a criança está interagindo. Isso é legal. Isso é muito importante. São os passos para a criança chegar lá em cima e comer, né? O terceiro passo é o cheirar. Então tá lá na mesa comendo com a família. Esse brócolis tá com cheiro legal, não tá? Tá com cheiro de alguma coisa. De que é? Aí mostra pro seu filho. Às vezes ele vai cheirar só para entrar naquela brincadeira. O próximo passo é o quê? Tocar. Tem criança que tem questão sensorial, né? Então a criança não toca. Então a gente deixa sempre um paninho do lado, porque se a criança sujar a mãozinha, ela se sente confortável. Então às vezes ele começa com o dedinho, depois ele vai com a mão inteira. Então, por exemplo, cozinhar um macarrão e colocar um corante para ele ficar colorido. Sim. E aí coloca um monte de brinquedinho lá dentro. Olha que legal, e a criança vai ter que ter aquele toque ali. Ela quer muito pegar os brinquedos, mas ela não quer pegar no macarrão. Vai ter. E aí ela começa com o dedinho. Aos pouquinhos, ela vai começando, né, a pegar, a tocar, de acordo com o conforto dela. Sim. E para isso, às vezes, para a gente trabalhar com uma criança com seletividade, a gente precisa de uma equipe. Então, a gente precisa da TO, a gente precisa do fono, a gente precisa do psicólogo, né? Então, muitas vezes, a gente precisa de uma equipe mesmo. Legal. O próximo passo é o quê? Experimentar. Experimentar não significa comer. Pode ser o quê? Vamos dar um beijo nesse tomate? Vamos passar batom de tomate? Vamos dar uma mordidinha bem pequenininha? Entendi. A criança pode cuspir também, então sempre deixar ela à vontade. Né? Ensina para ela, olha o guardanapo aqui. Se você tentar morder e não conseguir engolir, pode cuspir esse alimento. E aí, tudo sem pressão mesmo. Sem pressão. Legal. E o último passo é comer, né? Isso é o quê? Isso é um processo. Né? Eu sempre falo que precisa de paciência, persistência e constância. Jesus amado! Gente, é um trabalho de formiguinha. Não é fácil, mas realmente são ganhos que lá na frente, né, você vai ter, com certeza, porque não tem coisa melhor na vida de uma mãe o filho comendo bem, gente. A gente fica muito feliz, né? Mas outro desafio para os pais está na hora de escolher os alimentos para a lancheira escolar. Para quem já está aí com os filhos na escola, né? Eu já tenho uma que está na escola. Com a correria do dia a dia, mais uma vez, a gente acaba optando pelo mais prático, que na maioria das vezes não é o mais saudável, não é o mais indicado, né? O que podemos fazer para deixar o lanche escolar mais gostoso e mais atrativo? A lancheira escolar realmente é um desafio, né? Nas minhas consultas, eu vejo que, assim, uma das maiores dificuldades é essa. Pela falta de tempo, né? Pelas crianças terem esse acesso aos industrializados, então a gente tem que competir com a indústria.
Por quê? É o bolinho do Bob Esponja, é tudo colorido, Injusta essa né? É tudo, então a criança, aí é o coleguinha que leva aquilo. Também. Então a gente precisa também de um pouquinho de esforço, porque se a gente for pensar assim, eu não tenho tempo, você nunca vai ter. Verdade. Se você pegar 2 horinhas na sua semana, você consegue preparar umas 2 receitas e congelar. Por exemplo, um bolinho. Você pode fazer nessas forminhas de cupcake Isso. e congelar, sabe? Então você faz, por exemplo, um bolinho de banana com chocolate, com cacau. Faz e congela. Hoje à noite você tira do congelador, deixa na geladeira, vai descongelando. Amanhã você quebra o gelo na airfryer, no micro-ondas. A criança tem um bolinho para levar para a escola, né? Um suco, a gente bater um pouco de suco, ou um suco natural rapidinho ali na hora de ir para a escola. Ou o dia que não der, né? Porque sempre é boa opção, a melhor opção é o suco natural, né? Mas o dia que não der, a gente tem boas opções de industrializados, né? A gente tem que saber olhar os ingredientes. Isso é muito importante, gente, porque, esse negócio colorido, kids, nem sempre é o melhor do seu enganação. filho, tá? Não vai porque é colorido kids e tem o Bob Esponja lá na frente, não quer dizer que é bom. E tem muita coisa que é dito como integral, os biscoitinhos, que você vai ler lá, realmente tem um pouquinho mais de fibras, mas tem muitos ingredientes que não são saudáveis. E às vezes é light, não tem açúcar, mas tem coisa pior que açúcar. Exatamente. É isso? Para poder ficar palatável, né? Compensa tirando de um lado e colocando outra coisa. Isso. Então a gente tem enfeitar a lancheira realmente, sabe? Comprar guardanapo colorido de personagens, sei. Coloca embaixo ali do bolinho, de um pãozinho com queijo, sabe? Coloca ali uns palitinhos que hoje vende, né? Várias na internet você consegue achar. Isso, Então, assim, tentar competir, trazer a criança para fazer. Olha, o bolinho que você fez, vamos dar um nome. Não, e você pode levar para a escola, leva para sua coleguinha, né? Introduz a alimentação saudável para o amiguinho. Exatamente. Isso é legal. Ensinar o coleguinha. O coleguinha. Isso, você passa a receita para ela depois. Isso é importante. Isso é legal. Bom, e para quem é papai e mamãe, igual eu falei aqui, né? A gente sabe que não tem coisa melhor que ver o filho comendo bem. Né? Eu lá em casa fico super feliz, gente. Quando as crianças comem bem, assim, é o ganho do meu dia, né? Eles comerem bem. Mas também comerem coisas saudáveis, né? Não adianta só comer bem, porque eu já li lá no seu Instagram, é muito importante uma fala que você falou, né? Que não é comer muito. Às vezes a criança não come muito, mas come o que precisa comer. Isso é o que importa, né? Mas tem muito a ver também com a postura dos pais. E muitas vezes, né, como que os pais podem agir para ajudar na alimentação dos filhos? Porque pai que não come salada, verdura e não deixa ali à vista da criança, aí você fica bravo que seu filho não come a verdura, mas também não come. Como que ele vai comer, né? Ele não tem um exemplo, né? Então a primeira coisa é o exemplo, né? São os pais comerem, sentar na mesa, comer junto, isso é muito importante, né? Ter aquele ato de comer social, então é muito importante que não precisam ser todas as refeições, porque hoje é muito difícil, mas que seja uma, que não dê que ser, às vezes não dá para ser com a família toda, mas que seja com a mãe, que seja com o pai, que seja com o irmão, né? Porque a alimentação hoje ela está muito terceirizada, né? Então é muito importante realmente ali a criança, né, comer junto. E tem pais que às vezes realmente dão exemplo, eles comem muito bem, só que a criança ela tem essa dificuldade alimentar, né? Não é só questão do exemplo. Então é isso que a gente falou, é envolver a criança, é brincar com os alimentos, né? Isso tudo vai aproximar ela, né? E subir nos degraus da escalada do comer até ela chegar no comer. E a questão de ter à vista, né, na hora de pôr a mesa, você deixar saladas à vista ali, mesmo que ela não tenha no prato, né? Exatamente. Ela tá vendo você comer o alface. A Gabi, por exemplo, ela não come, não gosta. Mas quando ela é menorzinha, ela perguntava, mas o que é isso? Falei, alface, uma delícia, olha que gostoso, geladinho, que delícia. Então, ela já via eu comendo, já sabia, né, o que era e tal. Aí, um dia ela provou, não gostou, tudo bem. Mas ela já teve essa pergunta de fazer o que é. Então, fruta, essas coisas, né? Os pais que compram, gente. Então, não adianta, às vezes, meu filho não come fruta. Tem fruta na sua casa? Tem uma fruteira ali que ele possa, ele mesmo, às vezes, alcançar e pegar e pedir para você lavar, né? Então, lá em casa é o contrário, gente. Eu tive até que esconder minha fruteira, porque o Gustavo tinha banana, ele comia banana, enquanto tinha, ele comia banana. Aí eu tive que esconder a fruteira, que eu falei, meu Deus, a banana tá muito à vista dele aqui. Então, às vezes, eu tive que fazer ao contrário. Porque tudo também tem hora, né? Eu acho que você substituir os horários, a criança que come muitas coisas antes da refeição principal, vai ter ali vai atrapalhar. Com certeza, a criança ela precisa de uma rotina para tudo, né? Isso. Rotina de alimentação, de sono, de estudo. A alimentação é muito importante. Se uma criança, ela antes do almoço, ela vai ficar comendo biscoito, beliscando, na hora do almoço ela não tem apetite. Não tem.
Então é importante que essa criança ela saiba os horários, né? Às vezes desenhar um reloginho com uma criança, sabe? E mostra, colar as figuras para ela nos horários, o que se come no horário do almoço, o que se come na hora do lanchinho. E se ela pedir alguma coisa no meio termo, não tá na hora ainda, espera chegar aqui para chegar. A gente fala que a cozinha tá fechada, a gente fala assim, ó, tá vendo? Tá aqui, vendo? ó, daqui até aqui é o horário de beber água. Tem água, você tem quer? água, ué. E se por acaso a criança não comeu, né, na hora do almoço, olha, filho, você tá com fome porque você comeu, né? Você não deve substituir. Se você, a criança não come, você dá uma mamadeira, você está incentivando para que ela não coma mesmo. Porque ela sabe que ela não precisa de comer. Ela vai ganhar um leite. Que ela gosta. E é muito mais fácil, né? Não tem que fazer esforço para mastigar. Então a gente não deve substituir, né? A partir de um aninho, a criança entra na alimentação da casa. E aí começam, né, o café da manhã, começa a ter os horários ali. E a gente dá os exemplos, né? Os pais estarem ali sempre presentes para dar os exemplos é muito importante. Bom, eu vou fazer agora um mito e verdade com a Betânia, gente. Ó, verdade e mito sobre a nutrição infantil, que é muito, muito legal, né? Vamos tirar várias dúvidas aqui sobre esse tema muito importante. Vamos lá. A primeira é: a pandemia contribuiu para o aumento da obesidade infantil? Mito ou verdade? Muito. A galerinha ficou só no biscoito em casa. Muito. Hoje, assim, tem atendido muito casos de criança acima do peso, né? Que herdou da pandemia. Exatamente por ter ficado sedentária, né? Então, assim, a criança teve um fator emocional, ficou longe dos coleguinhas. Os pais acabaram cedendo, né, na alimentação, então, assim, indo mais para o industrializado. Aumentou a ansiedade. Aumentou muito a ansiedade. Então, assim, não existe culpa, né? Porque foi um momento muito difícil para todo mundo. Mas contribuiu muito para o excesso de peso, né? E junto com o excesso de peso vem o quê? As doenças. Então, tem muita criança com glicose alterada, com colesterol alterado, né? Então, agora é hora de correr atrás aí. Isso aí. E mudar essa alimentação. Consertar isso aí, verdade. Alimentos alergênicos podem ser ofertados para bebês? Podem e devem. E devem, né? A gente tem uma janela imunológica, né? A janela de oportunidades, que é dos 6 aos 9 meses. E aí, quanto antes nessa faixa a gente apresenta esses alimentos alergênicos, menos chances de desenvolver uma alergia. Então, os alimentos alergênicos são o quê? O glúten, o peixe, os ovos, morango, né? Então, a gente tem o quê? Que cada semana ofertar um alimento desse. Não ofertar tudo junto, na mesma semana. Porque a criança pode desenvolver uma alergia tardia. Então, não necessariamente vai dar bolinha, que é imediato. Ela pode dar uma alergia daqui 2, 3 dias. E se você der ovo hoje e peixe amanhã, você não vai saber qual foi a alergia. Tem que esperar ver o resultado ali. Isso. Então, eu sempre recomendo. Uma semana dá ovo, na outra semana dá o peixe, na outra semana dá um macarrãozinho, né, que tem o glúten. Na outra semana dá, por exemplo, um morango, as oleaginosas, né? Então faz uma farofinha ali, assim, rala por cima de uma frutinha. Pra quê? Pra gente dessensibilizar essa criança e diminuir essas chances, né? Legal, importante. Comer assistindo TV ou celular atrapalha no paladar da criança? Muito, né, gente? Porque a tela, ela anestesia, né? Hoje é um vilão também pra se lutar. Muito. Hoje, assim, o que acontece? A maioria dos pais... por a criança não comer, e aí acaba indo para a tela, é o escape, né? Ah, sim, ele come. Só que a gente está resolvendo aquilo momentaneamente. A criança não está prestando atenção no alimento, no que ela está comendo, né? E comer, a gente, como eu falei, comer sensorial, comer, a gente precisa dos sentidos. Então ela está ali, ó, anestesiada e abrindo a boca. Isso pode desenvolver uma compulsão, a criança pode comer mais do que é necessário, né? E lá na frente desenvolver até outros problemas, né, futuros aí. Então, é importante que a gente tente trazer essa criança, né, tirar da tela. Mas antes de tirar da tela, a gente inclui uma coisa, né? Porque é muito difícil, muito diferente a realidade do real. Demais. Né? A realidade é que não deve comer na frente de tela. Mas o real nem sempre é possível. Então, uma criança hoje que não come nada e come pouca coisa na frente de uma tela, a gente vai tirar? Não. Então a gente começa incluindo, traz um brinquedo que ela gosta muito, começa a colocar um pouquinho mais longe da tela, depois começa a colocar só o barulho da tela, de costas.
e aí até a gente conseguir tirar. Porque tudo que é muito brusco também acaba não dando resultado. Não, né? exatamente. Então já tem que ir aos poucos. O ideal é nem pôr a tela, mas depois. Quando é de início, quem tá aí no início. Quem tá no início ainda não dá tempo, né? Mas quem já colocou, então agora tem que ser um processo de tirar, né? Porque acaba realmente a criança, ela não sabe nem o que ela gosta de comer. Ela come, mas ela não sabe o que é, porque ela não tá nem vendo o que tá. Realmente é um grande vilão. O zinco e a vitamina D ajudam no sistema imune da criança? Sim, com certeza. Eles ajudam, né? São vitaminas que ajudam na imunidade, assim como outras vitaminas, né? Na verdade, assim, nenhuma vitamina ela faz sentido sozinha, né? Elas precisam de um complexo ali, de outras vitaminas junto. Mas é muito importante que seja dosado, né? Essas vitaminas. A gente não pode ter uma moda de vitamina D, de sair todo mundo suplementando e tomando. E é importante dosar, né? Para saber se essa criança precisa mesmo ou não. Muito bem. Vale camuflar alguns alimentos para que a criança coma mais saudável? É a famosa beterraba dentro do feijão. Primeiro que a beterraba, quando a gente cozinha dentro do feijão, a gente tira nutrientes do próprio feijão. Ah, meu Deus. Então é totalmente errado fazer isso. Quando a gente camufla, quando a criança até come. Então, assim, se a gente pensar nutricionalmente, ela tá ok. Né? Isso. Mas ela não vai ficar assim a vida inteira, porque ela vai comer num restaurante, ela vai comer na casa de um amiguinho, ela vai crescer, né? E aí ela vai parar de comer, porque ninguém vai fazer isso para ela a vida inteira. Exato. Então, por isso que a gente não deve camuflar, a gente não deve. E outra coisa, se a criança descobre, ela se sente enganada. E isso ela pode carregar pro resto da vida. Minha mãe me enganou fazendo isso. Verdade. Né? Então, o ideal é a gente mostrar, deixa no cantinho, não precisa de comer. Mas igual, lá em casa eu faço muito arroz com brócolis. Porque eu acho que fica gostoso também. E é bonito, fica mais verdinho. Assim, a Gabi não gosta de brócolis, mas o arroz com brócolis ela come. Sim, mas aí você não tá camuflando, né? Sim. Ele tá verde, ela tá vendo. Nem que seja pequenininho, mas ela tá vendo, né? O que a gente não pode é esconder. Entendi. Vou amassar tudo no meio de feijão ali, pra criança não comer, pra criança não perceber o gosto, né? Isso que a gente não deve fazer. Entendi. Então tá. Deixa o arroz com brócolis lá que desce, que é uma delícia. O arroz, na verdade, o arroz é uma ótima forma de a gente colocar alimentos ali. Cenoura, eu faço cenoura raladinha, uma delícia também. Isso. Então é legal. Bom, negociar para o filho comer bem ajuda na alimentação? É um horário de negociação, gente, terrível, né? A gente não pode, né, fazer essa negociação, né? Porque come que eu vou te dar um chocolate. A criança vai comer primeiro um chocolate. Amanhã, se não tiver, ela não come. Então você está resolvendo hoje o seu problema, você não está resolvendo a causa. Né? Come que a gente vai passear. A criança vai. E nem sempre, porque tem criança também que ela é tão seletiva, né? Ela tem tanta dificuldade que ela nem aceita, nem fazendo chantagem. Mas o ideal realmente é que a gente não faça chantagem, nem barganha de jeito nenhum. Não é hora de negociações. Muito bem. As refeições precisam ser todas na mesa? O ideal é que seja na mesa, né? Que a criança saiba que existe um local de fazer refeição. Só que existe todo um contexto. Né? Tem criança que às vezes ela já tomou até birra, que o momento da refeição já virou tão estressante, tão tenso, que na hora que ela sabe que tem que ir para a mesa, já é aquele chororô. Então, às vezes, a gente precisa de ressignificar. Então, a gente coloca uma toalha no chão, vai fazer um piquenique, né? Vai trazer a criança ali para ela estar comendo esses outros alimentos e depois a gente vai levando aos poucos de volta para a mesa. Mas as principais refeições, o ideal é que pelo menos elas sejam feitas à mesa, né? É um momento ali de você conversar com seu filho, né? É um momento ali de vocês... Como que foi seu dia, de ser um momento legal. Comer tem que ser legal, né? O momento de comer não pode ser um momento de tensão, de estresse. Se o momento de comer na sua casa é de estresse, precisa de ajuda, né? Essa criança está tendo cada vez mais uma dificuldade e isso pode gerar um trauma, né? Isso é muito importante. Legal. Ingerir líquido enquanto come faz bem? Não faz bem. Gente. Não faz bem. Não faz bem. Não pode. O que acontece? A criança, geralmente, ela já tem um estômago muito pequeno. E aí, se ela toma o líquido, ela já ocupa um espaço, né? E outra coisa, o líquido atrapalha o processo digestivo, o processo digestório ali, né? Então, o ideal é que a gente oferte pelo menos 20 minutinhos antes, 20 minutinhos depois. Se é uma criança que está acostumada, começa diminuindo, né? Nem natural, viu, gente? Nem natural, nem água. É o ideal, né? Mas assim, se não for possível, começa diminuindo.
Às vezes, por exemplo, oferece uma laranja para chupar depois, porque ela é molhadinha, ela tem um caldinho, ele adora. ajuda na absorção do ferro, do feijão, né? A vitamina C. Então parece que a boca pede um líquido. Então, laranja na boca, meu filho. Melhor coisa que dá. Muito bem. Meu filho come pouco, ele pode estar desnutrido? Isso aí é uma pergunta bem legal, porque às vezes a criança ela nem come pouco, ela não come a expectativa dos pais. Exatamente. O pai coloca aquele prato desse prato de peão. Prato de peão para o menino de 5 anos. Toda criança ela nasce com um mecanismo de fome e saciedade. Ele se autorregula, né? Então a quantidade de comida quem determina é a criança, né? E a qualidade quem determina são os pais. Então existe essa divisão de responsabilidades. Quem determina quais alimentos a criança vai comer, os horários, o local, são os pais, os cuidadores. E a criança, ela determina o que ela vai comer dentro do que está sendo ofertado e a quantidade. Então, se tem lá arroz, feijão, carninha, batatinha, ela quis só a carninha nesse momento, ok, era o que ela queria. Pergunta para ela se a barriguinha está feliz, que a cozinha vai fechar, é só o próximo lanchinho, né? Mas a gente não deve preocupar com quantidade. Agora, realmente, se é uma criança que não come nada, é uma criança que está abaixo do peso, né? Essa criança realmente ela pode estar desnutrida sim. Então é importante de fazer uma avaliação, acompanhamento, né, com o pediatra, com o nutricionista. Agora tem outra situação, tem crianças obesas, com excesso de peso, que estão desnutridas. Tá vendo? Por quê? A gente chama de fome oculta. É uma criança que come muito, mas ela come em calorias, ela não come em nutrientes. Isso aí. Então ela toma suco de caixinha o dia inteiro, ela come biscoito, né, recheado o dia inteiro. Ela não come nada de fruta, ela não come... Vai só ganhar peso. E aí, quando a gente vai fazer a dosagem dos nutrientes, dos exames, as vitaminas estão lá embaixo. Né? Então, nem sempre a criança magrinha é uma criança que está desnutrida. Às vezes, a criança gordinha também tá. Também tá. Tudo depende do que se ingere, né? Isso é muito, muito importante. E ter esse diálogo. Aquela famosa, só mais essa colherzinha... tá por fora. Isso? Não, aviãozinho, só mais uma. Não. Se a criança fala que não quer, ela sabe o que ela tá falando. Exatamente. A criança começa, a pequenininha, né, que não fala ainda, virar o rostinho, fecha a boca, é um sinal que ela tá te dando, não quero mais. Ok? E aí você não deve insistir mais. Né? Verdade. Gente, olha, eu amei esse bate-papo com a Betânia, muita coisa interessante nós aprendemos aqui. Eu pra mim, então, meu Deus do céu, eu posso voltar lá atrás, fazer a Gabi virar bebê de novo, pra começar tudo de novo. Porque realmente a gente é leigo no assunto, a gente faz muita coisa errada. Mas é claro que, sem julgar os pais também, né? Porque a gente sabe que a correria, cada um tem um estilo de vida que não dá pra querer a perfeição em tudo, né? Mas é muito legal buscar profissionais que te dão esse apoio. Porque às vezes é um detalhe que você poderia ter feito melhor, que vai, né, beneficiar seu filho na alimentação dele pro resto da vida. E às vezes você trocar um bate-papo desse aqui, ou você assistir uma entrevista dessa, ou seguir o Instagram dela, né, com tanta informação legal, você vai conseguir adaptar aí coisas incríveis para sua casa e para a alimentação do seu filho, né? Ou claro, né, trazer o projeto Chefinhos da Nutri também, para quem pode, né, trazer para esse tipo de atividade, você acaba distraindo a criança com algo que vai ser benéfico para a vida deles, e isso é ainda mais legal, né? Eu quero mais uma vez agradecer, viu, Betânia, a sua disponibilidade de compartilhar com a gente todo o seu conhecimento, foi muito legal. Eu que agradeço pelo convite, foi muito bom. Foi muito legal. Realmente eu acho que a gente precisa de levar essas informações, né? É um assunto assim que precisa ser mais disseminado mesmo, né? E estou à disposição, se alguém quiser me mandar uma mensagem no WhatsApp, no Gente, Instagram. eu vou deixar no Instagram dela para vocês seguirem todo o trabalho que ela faz. Tem muito conteúdo legal lá, né? Eu tirei para minha pauta aqui algumas coisas, mas tem muita coisa bacana lá. Como que a alimentação tem o poder em tudo na vida da criança, né? Então é muito legal os pais, os cuidadores se informarem, lerem, né? Coisas que na época da minha mãe, né? Hoje não é a mesma coisa, então a gente tem que evoluir, né? As vovós aí respeitarem as decisões das mães. Minha mãe falava, né? Na sua época vocês comiam. Eu falei, mãe, comi e não morreu. Isso aí, comi e não morreu. Eu falei, mãe, hoje tem estudos, nutricionistas, médicos que fazem congressos. Se hoje a indicação de todo nutricionista e todo pediatra, todo odontopediatra que não dê doce à criança antes de 2 anos, você acha que eles tiraram isso da onde? Né? Resolvíamos fazer essa... Não, é estudo, porque viram, né, a quantidade de criança, de adultos que hoje, às vezes,
são obesos, que têm outras doenças que poderiam ter sido evitadas se lá atrás essa alimentação tivesse sido mais, né, bem estruturada. Então, se hoje tem esses estudos e tantos acompanhamentos nesse sentido, não é frescura, né, não é invenção de moda, é realmente estudos e comprovações, né, que tantos profissionais bons trazem para a gente hoje, né? Eu quero mais uma vez agradecer a Fábrica Moda Kids and Teen, né, que vai presentear aqui um dos chefinhos da Nutri com um sorteio muito especial com vale presente que a Betânia vai fazer lá no Instagram dela. Nós vamos ficar sabendo depois que ela vai marcar aqui no Josiane Zinato e eu vou compartilhar, a fábrica também vai compartilhar. Quero mais uma vez agradecer a Ering Lafayette também, gente, Ering Store. Eu estou toda aqui hoje de looking da Ering, maravilhoso. Já deixei lá no meu Instagram para vocês acompanharem esse look lindo que lá na Ering você encontra. Também a Simone Bela Acessórios, gente, todos os acessórios que eu estou também são a da Simone. Tá, lá da Bela Acessórios, a Simone sempre com muito bom gosto, trazendo novidades lindas para vocês deixarem seus looks ainda mais glamourosos. O estúdio Rafaela Miranda, que faz sempre o meu penteado aqui das entrevistas. Obrigada, Rafa, pelo profissionalismo, que sempre arrasa também no meu cabelo. Quero agradecer também o Instituto Maíra Brandão, obrigada, querida. Também a Piranguita Material de Construção, toda a família Piranguita, muito obrigada. Destaque Cosméticos, obrigada também, Alex Silvano, um beijo para vocês. Via Calçados, toda a família Via, obrigada por estarem aqui nos dias de entrevista. Love Story Films, obrigada, Paulinho, um super beijo para você. E Guilherme Morim, personal trainer, obrigada, Guilherme. Fera, tô lá sempre ralando com ele. Obrigada, Guilherme, pelo apoio às duas entrevistas. E mais uma vez, a Betânia Dornelas, pelo carinho de receber esse espaço maravilhoso. Quero desejar muito sucesso no seu projeto, que muitas crianças possam passar por aqui pela sua cozinha, levando aí leveza a esse momento tão especial que é a alimentação infantil. Eu que agradeço, Josi. Muito obrigada, né, pelas oportunidades também de divulgar o projeto, né? Tem muita gente que não conhece. Isso. E quem quiser vir aqui para poder conhecer, né? Me mandar uma mensagem para eu explicar direitinho como que funciona, vai ser um prazer. Gente, né? já quero, Gabi e Gustavo vão amar, já quero deixar eles aqui para poder melhorar, né, algumas coisas. Os chefinhos não é só para criança que precisa Claro. que não come. É uma criança, às vezes, que precisa de melhorar os hábitos. Uma criança para poder aprender a fazer uns lanchinhos saudáveis para levar para a lancheira. É um momento de brincar, gente. Eles adoram, né? Porque a gente entra no mundo deles. Então é através da brincadeira mesmo. Muito legal, gente. Obrigada mais uma vez. Betânia, gente, muito obrigada a todos. Já se inscrevam no canal Josiane Zinato. Acompanhem as entrevistas todas as sextas-feiras. Inéditos episódios incríveis para vocês. Vários temas legais como esse que eu trouxe aqui. Compartilhe essa entrevista aí com quem você acha que está precisando ouvir esse conteúdo. Quem mamãe e papai aí de primeira viagem, ou mamãe e papai aí que tá com o bebezinho nessa fase. Acompanhe essa entrevista, compartilhe, deixe seu like e se inscreva no canal para apoiar esse projeto, viu? Muito obrigada a todos vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.